O assunto hoje da Too Go In é meio ambiente. E o nosso convidado já está na tela, Carlos Alberto Mendes Júnior, superintendente do meio ambiente do Ceará, a SEMASSE. E é um prazer tê-lo aqui, Carlos Alberto. Muito obrigado por aceitar o convite. E o nosso companheiro Pompeu Vasconcelos já dá as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje. E aí, Pompeu? Olá, Gomide, mais uma vez aqui ao seu lado, na Too Go In. Hoje recebendo um amigo, o superintendente estadual do meio ambiente do Ceará, o nosso querido Carlos Alberto Mendes Júnior. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto. Tudo bem com você? Tudo bem, Pompeu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gomide. Um prazer estar aqui conversando com vocês. De fato, Pompeu é um amigo e uma situação interessante. Eu sempre gostei de jornalismo, Gomide, e assisti os telejornais e no final das grades de programação, principalmente da Globo, né, que eu lembro, aparecia o seu nome como diretor e o diretor-geral, acho que era o Carlos Henrique Schroeder. E eu tinha vontade de conhecê-los. Gostava de jornalismo, gosto, na verdade, de jornalismo, e estou tendo o prazer aqui de conhecê-lo, mesmo que de forma virtual, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Para nós é muito prazer, muito obrigado mesmo, né? Pompeu, qual vai ser os assuntos, a sua primeira pergunta ao nosso querido Carlos Alberto Mendes Júnior hoje aqui? Carlos Alberto, a SEMASSE é um órgão de extrema importância para o desenvolvimento do Estado. Depende dela o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental é fundamental para que as empresas se instalem, que investidores venham. Essa velocidade vai definir muito do processo industrial, processo de expansão do Estado. Mas antes de eu entrar a fundo nessa questão, eu queria que você fizesse um pouco, falasse da sua trajetória, né? Como é que você chegou na SEMASSE? Você é servidor da SEMASSE, então a SEMASSE é um órgão, né? Um órgão que é muito delicado, porque são muitas leis, a apreciação dessas leis, essas resoluções, e tem que ter uma pessoa de muito bom senso para estar aí no comando. Mas me conta, como é que você chegou à SEMASSE? Pompeu, eu fiz um concurso, o único concurso da SEMASSE, da história da SEMASSE foi em 2009, o concurso que eu prestei. Eu trabalhava na época, eu era terceirizado da CAGES e aprendi muito na CAGES, já na área ambiental, porque eu tratava muito com sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, principalmente. E prestei o concurso em 2009 e tive a oportunidade, graças a Deus, de passar. E assumimos em 2010, 1º de julho de 2010. A partir daí, trabalhei diretamente com sistemas de saneamento, né? Virei de um lado, estava de um lado da CAGES, depois virei para a SEMASSE, e licenciando esses sistemas. Então, foi quando, em 2015, eu fui convidado para assumir a gerência de meio ambiente. Acho que em 2017, a diretoria de licenciamento ambiental. Em 2018, a superintendência. O governador tinha em mente, sobretudo com essa visão que você, né, falou de ser um órgão estratégico, ele tinha vontade de que fosse um quadro técnico que assumisse a SEMASSE. Era, na época, o ex-superintendente, o Ricardo, que é inclusive um amigo, e pediu essa indicação de que queria um quadro interno, um quadro do próprio dos servidores aqui da SEMASSE. Então, como eu estava na diretoria, eu tinha, de fato, essa confiança dele, e aí assumi o governador e tive essa grata surpresa de assumir. Confesso que, inicialmente, eu tive receio de assumir a SEMASSE. Como você mesmo disse, sabe, é um órgão muito delicado do aspecto da legislação. A legislação ela é muito ampla, ela é complexa e muitas vezes ela é conflitante. Então, não é fácil. Mas eu acabei aceitando esse desafio, é uma oportunidade e tem sido uma oportunidade de aprendizado aqui diariamente. Carlos Alberto, eu queria que a gente traçasse aqui uma linha do tempo. Um investidor que quer chegar ao Ceará, seja no setor de construção, seja no setor avícola, seja no setor de aquicultura, nas diversas áreas que a SEMASSE atua. Qual é o passo a passo para ele obter, com rapidez, com coerência, com tudo dentro da legalidade, uma licença ambiental? E mais ou menos quanto tempo leva isso? Logicamente, deve depender de setor para setor. É verdade. A gente tinha um licenciamento, Pompeu e Gomide, antes de 2018, era um licenciamento
muito burocrático, muito travado. A gente tem hoje, a SEMAST, são três prédios administrativos, a gente tem aqui em Fortaleza, temos em Sobral, e no Crato. Então, se você quisesse protocolar um pedido de licença, você tinha que se deslocar até uma dessas sedes. Vinha aqui, passava um dia numa fila, apresentava a documentação, se tivesse faltando um documento, tinha que voltar, pegar novamente a fila, sair daqui com um boleto para pagar o boleto, para depois voltar. Então, era muito complicado. Quando nós assumimos, em 2018, a gente pegou toda a diretoria aqui de tecnologia da informação e colocamos um desafio. A gente tinha um desenvolvimento ainda incipiente do sistema e nós colocamos toda a nossa mão de obra para desenvolver um sistema online. Então, em agosto de 2018, nós colocamos no ar o sistema online da SEMAST. E foi um case de sucesso. A gente, inclusive, foi convidado para visitar o estado de Goiás para apresentar esse sistema. O estado do Rio Grande do Norte veio aqui, disponibilizamos esse sistema para o estado da Paraíba também. Então, é um sistema muito bom, muito robusto, onde você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode protocolar o seu pedido de licenciamento. Então, aí nós já tivemos um ganho enorme. Só para você ter uma ideia. A gente, quando recebia um processo aqui, a gente tinha uma demora na tramitação desse processo para, por exemplo, enviar para as regionais. Você tinha um mês para esse processo chegar na mão do técnico, às vezes, porque ia por malote. Internamente aqui, nós fizemos o fluxo de processos, então você tinha um processo que era protocolado aqui na SEMAST, aí ele passava pelo diretor, pelo gerente, para depois ir para o técnico. Quando a gente foi ver e desenhamos fluxos, a gente percebeu que tinha coisas que não faziam muito sentido, não precisava desse processo ele correr. Ele demorava 15 dias para chegar no técnico, aqui em Fortaleza, porque necessitava de uma assinatura do gerente do protocolo, do diretor do licenciamento, do gerente do licenciamento para chegar no técnico. Então, com medidas assim, simples, a gente foi vendo e foi cortando fluxo. Depois, em 2019, passamos um ano discutindo uma resolução, a gente aprovou uma resolução que simplificou muito o licenciamento ambiental. Então, por exemplo, a maioria das licenças eram licenças trifásicas. Você tinha que solicitar a licença prévia, a licença de instalação e depois a licença de operação. O que é que nós fizemos? Nós diminuímos essas etapas. Diversas atividades, por exemplo, uma atividade que você tem aí uma afeição e trabalha na área de turismo. Hoje, você tem a possibilidade de alguns empreendimentos ser licenciado por uma única licença, a licença ambiental única. Então, ou você ter duas licenças, a LPI e a LO, a licença prévia de instalação juntas. Então, a gente foi cortando muito esse fluxo, foi simplificando muito, aumentamos os prazos. Só para vocês terem uma ideia, que era uma coisa absurda, a gente tinha licença com 1 ano de validade. Então, era muito difícil, a gente não conseguia dar conta da demanda que tinha. Se você me perguntar hoje qual o nosso tempo médio, a gente diminuiu muito. A gente tem um retrato antes de 2018 e tem um retrato de 2018 para cá. A gente tem conseguido, o último dado que eu tive, ele não está atualizado, estou falando aqui de cabeça, mas eu acho que era em torno de 60%, a gente conseguia responder em até 120 dias. Então, uma licença ela conseguia ser emitida num tempo médio de até 120 dias. Porque nós criamos também uma modalidade de licença que é a LAC, que é a licença por adesão e compromisso. É uma licença autodeclaratória para algumas atividades. Por exemplo, a área de avicultura, que foi uma área que você exemplificou, ela tem uma modalidade de LAC. A agricultura, boa parte de agricultura, até 30 hectares, por exemplo, é LAC. Então, essa é uma licença mais simples, que ela consegue ser emitida em 2, 3, 4, 5 dias, até um dia, dependendo da nossa análise aqui do protocolo, que a gente faz uma checagem da documentação que é apresentada. Mas, assim, a gente tem trabalhado no sentido de cada vez mais melhorar o ambiente de negócio. Eu sempre acho que a gente pode sempre melhorar. Eu penso dessa forma e, para ser sincero, eu sempre digo isso. Todo dia eu venho para cá, para a SEMAST, pensando no que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para que a gente possa desburocratizar, porque existe também uma diferença. A desburocratização ela não pode ser confundida com um processo de simplificação, de eu tornar um licenciamento mais frágil. Não é isso. O licenciamento ele continua com análise, com rigor técnico, mas o que é simples tem que ser tratado como simples e o que é mais complexo tem que ser tratado como que é complexo. É só vocês terem uma comparação. A gente licenciava uma padaria com 3 licenças
e licenciava uma refinaria com 3 licenças. Então, não faz sentido, não fazia sentido. Então, a gente trabalhou e foi tentando trabalhar dessa forma. Carlos Alberto, a minha pergunta é se é possível responder de uma forma assim bastante simples, e às vezes tem situações que são complexas e não cabem uma resposta simples. Mas na tentativa de conseguir uma resposta simples, como é que você resumiria o que pode e o que não pode no meio ambiental? Olha, com certeza isso não. Com certeza isso sim. Você conseguiria sim apresentar para nós um cenário? Gomide, não. Por quê? Vamos lá. O licenciamento ambiental, na verdade, a matéria ambiental, ela é muito complexa, porque primeiro que a legislação, ela sempre, né, ela pode permitir algumas coisas. A própria área de preservação permanente, que é a APP, são margens de recurso hídrico, dunas, por exemplo, dependendo do tipo de empreendimento, ele pode ser desenvolvido nessa área. Então, se for um empreendimento de utilidade pública, interesse social, baixo impacto, eles podem. Mas é muito complicado eu te responder assim, porque, um exemplo, licenciar um empreendimento em Guaramiranga é totalmente diferente de licenciar o mesmo empreendimento do outro lado da serra, lá em Caridade, porque a vegetação é outra, a fragilidade ambiental da área é outra. Então, por exemplo, digamos que a gente vai fazer um resort em Guaramiranga. Um resort em Guaramiranga ele vai causar muito mais impacto do que um resort, muitas vezes até maior, lá em Canidé. Então, realmente, e por isso que o licenciamento é muito complexo, até para você estabelecer padrões de legislação, padrões de termos de referência. A gente tem feito isso em algumas áreas. Na verdade, a gente tem procurado muito para dar segurança aqui para o nosso corpo técnico, normatizar o que a gente pode normatizar. Então, a gente padroniza muitos procedimentos, padroniza normas, a gente tem trabalhado muito com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o COEMA, o qual a SEMAS faz a secretaria desse conselho e a presidência é da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, a gente tem trabalhado com resoluções e com normas de forma que a gente possa normatizar determinados procedimentos e não ficar muito à mercê do entendimento do técnico. É lógico que o técnico ele tem que ter a discricionariedade, isso faz parte da análise, mas a gente tenta diminuir essa discricionariedade até para dar clareza para o empreendedor, para o investimento, para quando ele vier para cá, ele saiba o que é que exatamente vai ser cobrado quando ele vier. Quem toma essa decisão? É uma decisão individual? É uma decisão de comitê? Formam-se vários profissionais para decidir sobre aquele determinado pedido. Como é que explica para a gente essa parte? Interessante. Na verdade, depende do empreendimento. Quando o empreendimento é simples, um único técnico ele consegue analisar. Agora, quando você tem um estudo mais complexo, por exemplo, de um estudo de impacto ambiental, com um relatório de impacto ambiental, que é o tão conhecido EIA-RIMA, né? Muitos conhecem muito, o povo já ouviu falar do EIA-RIMA. Esse é feito uma análise por uma equipe técnica multidisciplinar. Então, a gente tem um corpo técnico aqui, no mínimo 5 profissionais de diversas áreas, incluindo a área social. Então, você tem aí análise do meio biótico, do meio antrópico, socioeconômico, do meio físico. Então, todas essas áreas são analisadas por um corpo técnico multidisciplinar aqui da SEMAS, é elaborado um parecer técnico, cada um se posiciona de acordo com a sua área, e no caso específico desses empreendimentos sujeitos à EIA-RIMA, eles são encaminhados para o COEMA. Então, aqui no estado do Ceará, a exemplo de alguns estados, não todos acontecem isso, mas o EIA-RIMA ele é aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, hoje composto por 39 instituições, entre setor público, setor privado, sociedade civil. Então, um conselho muito atuante, um conselho de profissionais excelentes, pessoas que questionam, que debatem, matérias que são levadas ao conselho aqui pela própria SEMAS, e muitas vezes são matérias que são melhoradas quando vão para o COEMA. Agora, quando é um estudo mais simples, um estudo de viabilidade ou um relatório ambiental simplificado, ou mesmo um empreendimento que não demande nenhum estudo, geralmente ele é analisado por um único técnico. Maravilha, Carlos Alberto. Mas me fala uma coisa, eu queria que você simplificasse para nós. A gente tem visto nessa expansão imobiliária ao longo da costa cearense que vários municípios passaram também a licenciar. Qual é a responsabilidade das secretarias de meio ambiente dos municípios, da SEMAS, do IBAMA e do Instituto ICMBio, Instituto Chico Mendes? Inclusive, isso aí é uma dúvida recorrente assim,
do meio, né? Assim, de quem é a competência. Foi feita uma lei federal, e essa lei, ela, de 2011, ela estabeleceu mais ou menos as competências. Ela deixou claro quais são as competências da União, e a competência dos estados e municípios, ela deixou a cargo dos conselhos estaduais. Quando nós fizemos essa resolução em 2018, aliás, em 2019, logo em seguida nós fizemos uma resolução que tratava do impacto local, porque o município ele poderia licenciar atividades, empreendimentos que fossem de impacto local. E essa lei federal estabeleceu que os conselhos estaduais que iriam dizer o que era impacto local. Então, nós fizemos um trabalho que tinha sido feito ainda em 2016, um trabalho que realmente foi muito bem feito, porque foi feito com a equipe técnica da SEMASSE, com a Prece, enfim, foi uma discussão bem ampla, só que tinha algumas coisas que a gente achava que poderia melhorar, algumas fragilidades. E assim foi feito. Nós melhoramos a resolução que tratava do licenciamento geral, né, que normatizava o licenciamento geral, e fizemos isso também no âmbito das competências. Então, hoje, a depender da atividade, então existe uma tabela no anexo dessa resolução que ele estabelece o que é a competência do Estado e o que é a competência do município. Hoje, para você ter ideia, são 57 municípios que estão licenciando. A gente tem, inclusive, trabalhado num programa de capacitação. A gente fez esse programa de capacitação antes da pandemia, encontros presenciais, a gente fez alguns encontros regionais, e nós estamos formatando uma nova capacitação, porque tem sido uma demanda dos municípios, sobretudo porque há uma ampliação muito grande, a gente tem estimulado essa ampliação. A gente não entende que o município é um órgão que vai competir com a SEMASSE, não, a gente entende que, na verdade, é uma contribuição para a finalidade, né, dos órgãos, que é a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem estimulado. Tem alguns pedidos de curso que a gente está pensando em fazer, uma espécie de capacitação em quase nível de especialização. Então, pegar aqui alguns profissionais da SEMASSE, inclusive a ajuda da Secretaria, a ajuda de alguns profissionais do COEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, para que a gente faça essa capacitação englobando os técnicos dos municípios. Então, hoje são 57, mas a ideia é de que todo mês, praticamente, um comunica aqui a SEMASSE que tá licenciando. Porque a partir do momento que esse município comunica, inclusive, se você tentar protocolar um processo que a competência é do município, o sistema vai reconhecer e a gente não vai aceitar o protocolo desse processo. Esse processo deve ser direcionado para o município. Está tendo aí, às vezes, algum burburinho, assim, as pessoas às vezes não querem aceitar, querem continuar licenciando com a gente. Ou o contrário, querem licenciar com o município quando a competência é nossa. Mas é uma norma e a gente não tem muito o que discutir, a gente simplesmente vai acatando. Então, hoje, a gente já teve muitos problemas em relação à competência, mas eu vejo que hoje está bem definido, assim, a resolução é bem clara, então está mais fácil hoje de entendimento. E como é que a SEMASSE se relaciona com a questão de recursos à justiça quando uma decisão não é favorável? E mais, a SEMASSE tem caso em que ela também recorre à justiça para fazer cumprir alguma decisão que não está sendo cumprida pela parte que perdeu o direito de seguir com o projeto? Tem sim, Romídio. Inclusive, em alguns casos, a gente trabalha muito a nossa esfera administrativa, né? Então, por exemplo, nós fazemos lá uma autuação, aplicamos um auto de infração, um termo de embargo, só que muitas vezes, para você, por exemplo, conseguir reparar um dano ambiental, apesar de notificações, de autos de infração com reiteração, por exemplo, um segundo auto por descumprimento de uma notificação, a gente tem que ajuizar uma ação civil pública. Geralmente, esse é o termo, a gente ajuiza uma ação civil pública no âmbito do nosso jurídico, da nossa coordenadoria jurídica, e aí a gente tem algumas demandas. Não é tão simples chegar até isso, porque a própria legislação ela permite primeiro 2 graus de recurso administrativo. Então, você pode recorrer na primeira instância administrativa, depois na segunda instância administrativa. Só depois disso, da perda, na segunda instância administrativa, é que a gente vai para a reparação do dano. E aí sim é ajuizado uma ação civil. Então, tem toda uma tramitação. Quando a SEMASSE é demandada de uma decisão judicial, aí depende muito do caso para saber se a gente vai recorrer ou simplesmente a gente cumpre. Para ser sério para você,
uma decisão judicial, para mim, é muito fácil de cumprir. Então, assim, porque eu não tenho responsabilidade sobre aquela decisão. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma licença que eu tive que emitir por decisão judicial. Não tinha um parecer favorável do nosso corpo técnico, mas ela foi emitida por uma ordem judicial. Apesar da gente não concordar, sim, para mim, é uma situação mais tranquila, né? Porque eu simplesmente estou acatando uma decisão. Carlos Alberto, por falar em decisão judicial, um dos grandes cases aqui do Ceará, de problema de crime ambiental e tudo mais, ficou parado por muito tempo, foi lá aquele atual prédio do Hard Rock, né? Onde, lá na Lagoinha, aquele espigão feito sobre a duna e tudo, o crime ambiental já estava feito, quando o Hard Rock foi tentar resolver. Aquilo ali, depois do crime ambiental já acontecido, não teria mais como reparar aquele crime, até porque se fosse implodir aquele prédio, o crime ambiental, o estrago seria ainda maior. Como é que você avalia questões como essa? Eu posso citar outro caso, aqui bem próximo aqui da In-House, aqui do lado do Yacht Club, nós temos ali aquele edifício, o Ancoradouro. O Ancoradouro tinha um espigão, né? Acredito que tenha sido homologado legalmente, um espigão com um flutuante, tal qual a Marinha aqui do outro lado, tem um espigão e um flutuante. Houve uma maré alta, esse espigão quebrou e nunca mais a justiça permitiu que o prédio colocasse o flutuante, que não causa nenhum crime ambiental. Muito pelo contrário, de uma estrutura de concreto que já está lá. Como é que você avalia esses casos? Inclusive, você citou o exemplo que eu não tinha falado, né? Dá licença. Eu não ia dizer o nome, você falou. O questão do Hard Rock, por exemplo, foi de fato uma decisão judicial, e na própria decisão eles argumentaram isso que você disse. O prédio estava lá, já tinha acontecido um impacto ambiental, e na decisão dizia isso, que inclusive não era permitido a possibilidade de demolição do prédio. Então, e dava ordem para a expedição de licença, da licença ambiental. O problema, Pompeu, é que muitas vezes a legislação ela não dá margem para você ter esse tipo de interpretação. Por exemplo, se você pode perguntar a minha opinião pessoal ou minha opinião como superintendente. Muitas vezes a minha opinião pessoal é que você tem uma área que já está degradada, uma área que, se você, por exemplo, tirar aquele empreendimento, você não vai recompor essa área. Você tem uma área, por exemplo, que você não tem mais a função ambiental. E aí, qual o sentido da gente não regularizar um empreendimento desse? Inclusive, você pode permitir depois invasões e aí acontece o mesmo impacto. Então, assim, mas isso é uma opinião pessoal. Agora, do aspecto da legislação, a gente tem muitos problemas, porque, como eu falei, a lei ela é muito clara no que é possível ocupar em área de preservação permanente, que é os principais casos assim, que a gente tem aqui de problemas na SEMASP, foram de ocupações de APP. E aí você tem aqueles casos. Fora disso, o técnico que emite um parecer nesse sentido, o superintendente que assina uma licença nesse sentido, ele está correndo o risco de responder. Então, inclusive, né, já houve isso aqui, de alguns que responderam por conta desse tipo de licença emitida. Mas eu também vejo que a área, sobretudo o nosso litoral, é um litoral muito complicado de se licenciar. É um ambiente muito dinâmico. Você conhece todo o litoral aqui do estado, não sei se o Gomes conhece muito o nosso litoral, mas o Pompeu conhece praticamente todos os 570 quilômetros. De ponta a ponta. De ponta a ponta, Gomes. Excelente. Então, você vê que é uma área dinâmica. É uma área que tem ali, muitas vezes, dunas móveis. Então, uma área que não era duna, ela passa a ser duna, e o contrário também acontece. Você tem um aspecto até da legislação que é difícil você definir o que é duna, porque se você for na resolução, ela vai dizer que duna é um relevo formado em forma de cúmulos provocado pela ação eólica. Mais ou menos assim o texto da resolução do CONAMA. Só que esses cúmulos, qual o tamanho desses cúmulos? Qual a inclinação desses cúmulos? Então, você pode pegar aqui qualquer monte de areia de 50 centímetros e um técnico, de uma forma, às vezes, um pouco mais cautelosa, dizer que é duna. Então, assim, você não tem muito claro na legislação essas definições do que é o que não é. Então, é uma área difícil, porque se você pegar
um empreendimento, aí é que causa insegurança jurídica. Você pega um empreendimento numa área, onde você demarca uma área de 50 hectares. Aí, nessa área, você diz assim, olha, você vai poder construir aqui em 20 hectares. Uma área que, por exemplo, tem duna fixa e dunas móveis e tal. Se você não construir, talvez daqui a, sei lá, 2, 3 anos, aquela área já não é mais possível. Naquela área que foi demarcada que poderia ser construído, porque a duna ela vai se movimentando. E a gente tem uma ação aqui do vento, né? Não por acaso a gente tem, hoje, os maiores investimentos aqui no estado do Ceará em energia renovável, principalmente energia eólica. Então, você tem uma ação muito forte dos ventos e vai mudando essa direção. Então, é muito complexo. Aí o empreendedor que tinha licença há 3 anos atrás vai renovar, não. Nessa área aqui você já não pode mais, você vai ter que mudar. Então, acontece muito isso. A gente tem feito de tudo para ter clareza nisso. Olha, de fato, essa aqui é a área que você vai poder construir por causa disso, fazendo um mapeamento. A gente tem uma visão da SEMASSE hoje, os servidores têm essa visão aqui, que a gente não é um órgão que a gente não diz que não pode. A gente também tem a proatividade de dizer como pode. Então, você tem um empreendimento aqui que não pode aqui, mas ele pode assim. Olha, se você mudar essa tecnologia, se você mudar a área, você consegue licenciar. Teve um caso de um empreendimento que fazia anos que não se licenciava aqui, inclusive de um empreendimento estrangeiro. Depois de 10 anos, nós conseguimos fazer um zoneamento na área. Usamos tecnologia, ou seja, drone, GPS geodésico, com imagem 3D, e conseguimos fazer todo o mapeamento e dizer assim, pronto, é aqui que pode ser construído. Então é assim que a gente tem trabalhado. Mas não é fácil, não é simples. A gente tem um corpo técnico pequeno e de fato, assim, e o ambiente também é muito dinâmico. Então, hoje, o Estado do Ceará, através da Secretaria, com parceria com a SEMASSE, está fazendo o ZE, que é o Zoneamento Ecológico Econômico. É uma medida importantíssima para todo o litoral, todos os 23 municípios do litoral, porque você vai exatamente dar esse retrato. Olha, aqui é o que pode, aqui é o que não pode. Ele não vai resolver todos os problemas. Então, assim, eu até sempre digo isso, não adianta a gente criar muita expectativa. Vai dar um bom direcionamento para os investimentos, para os técnicos, mas ele não vai resolver tudo, porque apesar de ser uma escala que está sendo trabalhada muito boa, uma escala, em alguns casos, de 1 para 5 mil, ou seja, uma escala de detalhes muito bons, você tem áreas que são pequenas, terrenos pequenos, e você pode ter ali uma ocorrência ou não de áreas que não são passíveis de ocupação, ou que são passíveis. Mas o técnico é quem vai dizer no momento da vistoria, da análise. Mas assim, a gente tem procurado fazer de tudo para diminuir esses riscos e dar a palavra que a gente tem buscado é segurança jurídica. Carlos Alberto, e quando o próprio Estado é o que apresenta o pedido? Como é que este pedido chega na própria superintendência, que também é um órgão estadual? Por exemplo, o Estado apresenta um pedido para a construção de uma estrada, de uma rodovia. Veja aquele caso, por exemplo, que leva uma nova estrada ligando Fortaleza ao Porto das Dunas, passando por dunas ali. E a gente vê, vez ou outra, certos dias, certos momentos em que a duna ali entrou por parte da estrada, depois tem que tirar, porque ela acaba realmente sendo móvel, né? Como é que se dá esta análise e como é que você vê esta relação, a SEMASSE / Estado? Gomi, a gente tem trabalhado, tem uma parceria muito boa com o Estado. Ainda no primeiro governo Camilo, tinha um setor vinculado à Casa Civil que definia quais são os projetos estratégicos assim, do Estado. Então, a gente, de fato, tem uma relação muito boa. Hoje é a SOP, que toca praticamente todos os empreendimentos do Estado do Ceará, que é a Superintendência de Obras Públicas. Esse caso que você falou, por exemplo, ali no Porto das Dunas, aquela duplicação, quando foi protocolado um processo, a gente cobrou um estudo de impacto ambiental. Então, é uma área que você vê que tem uma unidade de conservação ali, você passa por um rio, você passa por dunas, então é uma área sensível. Então a gente foi solicitado um estudo de impacto ambiental, a obra foi feita, diversos planos e programas foram executados. Semana passada, acho que está com 2 semanas, foi feita uma audiência pública para duplicação também no litoral oeste, na CE ali que liga ali Cumbuco, aquela duplicação também ali no Cumbuco. Também foi exigido uma IRIMA por conta da sensibilidade ambiental daquela área.
Agora, aí você vai licenciar uma área no sertão com pouco com quase nada de desmatamento, praticamente uma estrada já existente, e aí você vai exigir um estudo nesse porte? Não, você muitas vezes exige um estudo de impacto, um estudo de viabilidade ambiental, um EVA. Então, assim, cada caso é analisado de acordo com o que é protocolado aqui. Logicamente que são empreendimentos de utilidade pública, né, interesse social. Geralmente a gente tem dado prioridade a esses empreendimentos, como os empreendimentos de geração de energia renovável. Então, são empreendimentos que muitas vezes, por exemplo, você tem uma ocupação de um APP, mas ele tem a possibilidade legal de ocupação daquela área. Quando dá para a gente fazer uma mitigação ou mesmo uma mudança de projeto, isso também é feito. Só para você ter uma ideia, aconteceu um caso aqui no município, aqui do estado, que estava propondo um sistema de esgotamento sanitário. E ele propôs uma tecnologia complicada, que gerava muito odor. E a estação era praticamente numa área muito residencial. Então, o que é que nós fizemos? Olha, você vai ter que ou mudar a tecnologia que você está propondo, ou mudar a área. Então, nós estamos falando de uma obra de utilidade pública, né? de uma obra de relevância, que é saneamento básico, mas a gente sabia que o impacto social ia ser muito grande, porque você ia ter uma grande geração de odor num bairro gigante, num bairro residencial. E aí nós mudamos, aliás, solicitamos aí para que o projeto fosse alterado. Então, o projeto foi alterado, um sistema de circuito fechado que não gera odor. Então, muitas vezes é isso, é você dizer, olha, não pode dessa forma, mesmo sendo possível legalmente. Ou vamos mudar que dessa forma que você está propondo aí não é viável, ambientalmente, inclusive. Carlos Alberto, em relação a essas áreas próximas a margens de rios, por exemplo, o Fortim, durante muito tempo, ficou atrasado o desenvolvimento do Fortim. E agora a gente começa a ver condomínios fechados indo para lá, pequenos hotéis, e a gente também vê áreas de APP, mas áreas atropizadas. Como é que você vê a possibilidade de empreendimentos estarem numa área dessas aí? Inclusive, Fortim, eu acho uma das praias mais bonitas aqui do nosso litoral. Fortim e Lagoinha, para mim, eu acho são os mais bonitos, na minha opinião. E sempre que posso, eu vou lá. Eu acho aquela área, por exemplo, isso que a gente estava conversando aqui. A possibilidade legal ela é limitada, mas a gente teria que ter uma normativa que levasse em consideração a vocação do município. Se você parar para pensar, Fortim, o que Fortim tem naquela área é o desenvolvimento de energia renovável, que você vê muito presente, e o desenvolvimento do turismo, que está crescendo muito por conta da possibilidade do rio navegável ali, do Rio Jaguaribe, e na sua foz, no encontro com o mar. Então, é uma área que está muito antropizada. Como eu falei para você, eu não vejo boa parte daquela área em zona urbana, uma área que não tem como você recompor a APP, não é você destruindo naquela casa um empreendimento ou não permitindo aquele empreendimento, que você vai recompor a função ambiental da APP. Então, a gente também, assim, na minha visão, é você entender a vocação da área, entender a vocação, que é uma vocação turística, para também permitindo a ocupação de áreas que, porventura, a legislação não permita, sendo APP, área de preservação permanente. Logicamente, com todas as medidas de mitigação desses impactos. Então, você tem uma área lá que você está ocupando, beleza, mas vamos ver. Tem que ter tratamento de efluentes, resíduos, compensação em outra área, recomposição de áreas degradadas ali no mesmo bioma. Então, assim, eu acho que existem meios, inclusive de forma ambientalmente adequada, para se ocupar esse tipo de área que muitas vezes é mais complexa de se autorizar. E Carlos Alberto, já que você falou em um empreendimento turístico que levou vários anos, outro dia o secretário Arialdo Pinho esteve aqui conosco, e ele destacou aqui o empreendimento da portuguesa, a senhora Esmeralda, que também durou muitos anos para poder viabilizar isso aí, e isso aí pode ter, essa demora, podemos ter perdido vários investidores como ela, portugueses, que conversaram com ela e viram a dificuldade naquela época. E ele me contava para a gente aqui que esse ano, salvo engano, acredito que na sua gestão aí, eu não sei se é Semácio ou se foi lá no próprio município, mas no Bibiribe, concederam a licença para ela e vai sair o empreendimento aí, se Deus quiser, muito em breve. Você está
você está adivinhando o que eu estou falando, porque o empreendimento que eu falei de 10 anos é exatamente o empreendimento dela. Então, foi um empreendimento, de fato, foram muitos anos. A área dela lá era uma área de, pra você ter uma ideia, ela começou comprando uma área, acho que foi de 20 hectares, depois comprou mais 20, enfim, o terreno total dela era 40 e poucos hectares. E ela foi muito complicada a situação dela, porque ela fez, pra você ter uma ideia, ela fez 2 estudos de impacto ambiental na área. Ela teve que refazer projeto, e voltava, e não dava certo, e chegou uma hora que disseram assim, olha, a senhora não pode construir nada. E ela ficou muito frustrada. Então, você imagina, uma pessoa sai de Portugal, vem investir no estado do Ceará, compra um terreno numa área nobre do nosso litoral, e lá no município de Beberibe, e aí você vê, gasta muito, né? Porque um licenciamento desse ele não é barato. Assim, um estudo de impacto ambiental é um estudo caro de se elaborar. E aí, o que nós fizemos quando a gente assumiu? Era um processo que internamente muita gente conhecia o processo, só o nome já se falava, todo mundo já sabia, todos os técnicos. Quando eu assumi a superintendência, em pouco tempo, ela marcou uma reunião e ela veio aqui entender o que ela podia fazer, né, para resolver esse problema e a licença dela poder ser emitida. E aí eu disse assim, até no conversa que a gente teve, eu disse, Esmeralda, vamos fazer o seguinte. E a reunião, 1 hora foi ela contando desde o início até o drama dela. Exatamente, toda a trajetória dela aqui para conseguir essa licença. E eu disse assim, Esmeralda, vamos fazer o seguinte, o processo estava aqui, o processo não tinha sido deferido, ainda estava em análise, mas praticamente parado, né? E eu disse assim, olha, eu vou fazer um mapeamento lá, né? A Semácia vai fazer um mapeamento, mas eu vou dizer para a senhora, depois que nós fizemos o mapeamento, eu não vou mais aceitar a senhora contestar. É um mapeamento que nós vamos fazer. E ela acatou, ficou muito satisfeita, e aí fizemos um mapeamento, só para você ter uma ideia, dos 40 e poucos hectares, e usando essa tecnologia, imagem de satélite, drone, GPS geodésico, vistorias de campo, uma equipe multidisciplinar que eu mandei, o processo era complexo, então, assim, não foi só um técnico. E aí, nós conseguimos que ela pudesse construir uma área de 7 ponto alguma coisa, hectares, 7 hectares. Então, ela teve a frustração de achando que podia construir tudo, depois ela piorou achando que não ia poder construir nada, e aí terminou ela podendo construir em 7 ponto alguma coisa, então 7 hectares. Então, ela, de fato, ela ficou muito satisfeita, ela viu a seriedade como o processo foi tratado. Então, assim, a gente tratou de forma muito clara, todos os autos, tudo está nos autos do processo, todos os relatórios, os pareceres, as documentações que foram solicitadas, os estudos complementares, até mesmo o projeto que ela fez, ela teve que readequar o projeto, né, para esses 7 hectares, ela estava planejando construir muito mais. Quando ela apresentou, a gente solicitou uma readequação desse projeto que ela tinha apresentado para diminuir o impacto ambiental. Então, assim, hoje inclusive, ela teve que apresentar aqui para a gente o alvará de construção da prefeitura, já lá de Beberibe. Então, hoje eu acho que se ela falou mal do estado do Ceará, hoje eu acho que ela está falando bem, porque a gente procurou trabalhar de forma muito séria nesse processo, até por senso de justiça da minha parte. Assim, eu procuro me colocar no lugar das pessoas. E eu acho muito injusto qualquer pessoa, qualquer empreendedor, você fazer investimentos, você estar ali, se dedicar e você não ter sequer uma resposta ou sequer um direcionamento. Então, assim, é isso que eu tento fazer. Eu me coloco no lugar das pessoas e tento entender qual é a angústia delas para que a gente possa resolver os problemas. E aí deu certo. Hoje, acho que peça para o Ariel ligar para ela, acho que ela vai estar lá muito satisfeita com essa licença emitida. Eu não tenho nem dúvida. Darlan é que vai ficar com medo da concorrência aí, talvez, né? Porque vai pertinho dele ali, até o Prado das Fontes, o Coliseu ali vai estar do lado, e aí, certamente, Esmeralda vai fazer um belo empreendimento. Deve ser outro estilo de empreendimento. Talvez ela não concorra com o Darlan, não. O Darlan já tem ali o público dele e de forma muito já firme, né? O pessoal que vai ali no Darlan, eu acho que não... Talvez tenha competição, acho que talvez até melhor. É isso.
Exato. Eu queria fazer uma seguinte colocação. O trabalho que a SEMASSE realiza, ele é cercado, naturalmente, de muita expectativa de quem apresenta o seu pleito, de quem apresenta o seu pedido. Imagino que deva existir sempre muita pressão em cima, porque quem apresenta os pedidos, apresenta pedidos que são de projetos, normalmente, que requerem um investimento muito grande, né? Como é que se sente o servidor público, aquele individualmente ou grupo, quando pensa na aprovação ou não aprovação de um projeto? Porque se ele aprovou aquele projeto, depois há algum medo de ação civil pública, no caso do Ministério Público, contra aquela decisão do órgão que autorizou? Gostaria da sua opinião e do seu relato sobre situações que se vive nesta área, Carlos Alberto. Tem sim, Gomide. E é bom você ter perguntado isso, porque ele nos dá a oportunidade de falar. Eu posso falar com propriedade porque eu sou técnico, né? Então, assim, eu sei exatamente o que é você, como técnico, emitir um posicionamento dando um parecer sobre determinado empreendimento. É muito complicado, eu acho, inclusive, para o Brasil como um todo, essa legislação, porque ela é muitas vezes injusta. Porque você vê um técnico que está lá desempenhando sua função, se qualifica, estuda, presta um concurso, passa, e muitas vezes dá um posicionamento que é a opinião dele, a opinião técnica dele, que na minha visão tem que ser respeitada, e você depois sofre no seu CPF um processo do Ministério Público. Então, assim, sem possibilidade de defesa pelo órgão, ou seja, eu tenho um jurídico aqui que não pode prestar assessoria jurídica a esses servidores. Isso é muito injusto. Então, se você parar para pensar, qual é a posição de um técnico que se vê no empreendimento acuado com a possibilidade de responder ali civil penalmente no seu CPF? A possibilidade dele, a tendência dele é ser extremamente restritivo. Isso é muito ruim, porque você não está discutindo de forma técnica, de forma razoável. Você está agindo de uma certa forma. O técnico se sente coagido a negar uma licença, porque se ele negar, Gomide, não acontece nada com ele. Agora, se ele conceder a licença, ele vai responder sempre por essa licença que ele emitiu. Então, de fato, é muito complicado. Na minha visão, a legislação, e aí eu estou falando nacionalmente, ela deveria mudar nesse aspecto. Eu acho que se for para responder, que o órgão responda e não o técnico. E se porventura o técnico, aí sim, por dolo, né, por dolo, ter feito alguma coisa errada, ele deve responder. Mas, pelo desenvolvimento do seu trabalho, eu sou totalmente assim contra, mas aí é uma opinião, né? É uma simples opinião que não tem como reverter. Mas é muito complicado. Agora, em relação a pressões, eu também costumo dizer o seguinte: a gente não pode se pautar por pressões, porque eu recebo pressão de todo quanto é lado. Eu como estou falando, a SEMASSE como um todo. Eu tenho pressão do empreendedor, que acha a SEMASSE burocrática. Eu tenho a pressão de ambientalistas que acham a SEMASSE que libera demais. Eu tenho a pressão de quem não concorda com o empreendimento. Eu tenho a pressão do vizinho que não queria aquele empreendimento, ou porque não quer um vizinho daquele, ou porque vai ter uma concorrência, por exemplo, desleal. Então, assim, se a gente for pautar por pressão, a gente não consegue fazer nada. O que a gente tenta seguir aqui é seguir a legislação ambiental. Então, a gente segue. É possível, se é possível, a gente vai permitir. Se não é possível, a gente também nega a licença. Então, assim que a gente faz. Teve um exemplo que eu não sei se você acompanhou nessa época, eu acho que o Pompeu deve lembrar disso. Os ursos que estavam lá no zoológico de Canidé. O Dimas e a Kátia, ainda lembro o nome dos ursos. Foi tanta confusão que eu lembro. E os ursos, eles foram acusados, né, o pessoal do zoológico de Canidé foi acusado injustamente de maus tratos. E aí eles queriam tirar os ursos de lá e levar para São Paulo, porque diz que a temperatura é mais amena e tal. E aí foi uma pressão enorme aqui na SEMASSE para que a gente autorizasse, obrigasse o zoológico a tirar os ursos de lá. Eu disse, olha, recebi todo mundo que tinha que recebi representantes do zoológico, recebi representantes de defensores dos animais que queria que os ursos saíssem de lá. Eu disse, olha, eu vou fazer uma vistoria. Fizemos uma vistoria, uma equipe técnica nossa, pedimos inclusive o auxílio do
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que foi muito proativo e nos ajudou também nessa vistoria. O que a gente entendeu era de que não havia maus-tratos. Os ursos, inclusive, estavam muito bem tratados. Algumas coisas que precisavam ser readequadas, que eles readequaram em curtíssimo prazo, inclusive coisas simples, o nome do urso tinha que ter uma placa, tinha que ter uma tela entre o urso e não sei o quê, então, coisas simples. Mas, então, assim, e o nosso posicionamento foi de que não, de que os ursos deveriam ficar aqui. Mas não era porque a gente estava defendendo o zoológico ou estava contra os defensores dos animais. A gente entendeu que a legislação estabelecia, da forma como a legislação estava escrita, eles poderiam ficar lá. Eles não eram ursos-polares, e eram mamíferos. Mamíferos têm a capacidade de adaptação. Então, assim, as pessoas viam um sofrimento dos ursos lá, mas não tinham. Eles falavam, por exemplo, em movimentos repetitivos do urso. Só que esses movimentos, os próprios técnicos identificaram que foi na época do circo, que eram ursos de circo, foram abandonados aqui no estado do Ceará e foram acolhidos lá pela diocese lá de Canidé, quem toma de conta lá do zoológico. Então, é um exemplo para mim que foi emblemático, assim, porque era muita pressão e a gente não se pautou por pressão. A gente seguiu a legislação e determinamos que ele poderia ficar aqui. Depois, houve uma ordem judicial, e aí a gente cumpriu a ordem judicial, que era a transferência dos ursos lá para São Paulo. E há casos até hoje de pessoas da Secretaria, da SEMASSE, que estão tendo que responder a processos cíveis e penais por conta de decisões tomadas? Existe isso hoje, por exemplo? Até bem pouco tempo tinha, sim. Eu acho que tinha acho que 2 técnicos que estavam respondendo, mas acho que o processo acabou já sendo arquivado. Não teve nenhum problema mais, não. E também acho que teve ex-superintendentes já que chegaram a ser condenados, mas houve uma decisão que foi reformada em segunda instância e foram inocentados. Então, assim, hoje a gente procura ter tanta transparência aqui, que a gente desenvolveu, a própria SEMASSE desenvolveu um sistema que o Ministério Público, ele tem federal e o estadual, tem acesso direto ao nosso banco de dados. Então, o Ministério Público pode ir lá, entrar no nosso sistema e consultar qualquer processo. Ele vai ver, inclusive, todos os despachos internos que o Ministério Público consegue. Então, se você tiver o número do processo, ou CNPJ, ou a razão social, eles conseguem pesquisar e vão ter acesso. Então, assim, mostrando que a gente não tem nada para esconder, o nosso processo é público, qualquer pessoa pode, inclusive, solicitar a cópia do processo. A gente tem que trabalhar de forma muito transparente e, de fato, a gente não tem nada a esconder. É trabalhar seguindo a legislação, com profissionalismo, com ética, que tudo tende a dar certo. É verdade. E quando, especialmente, não, Pompeu, há uma regra objetiva, é fácil você tomar a decisão. Porque quando você passa pela subjetividade, é muito difícil. Vou dar um exemplo assim, das chamadas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, ele vai lá e diz assim, eu vou suspender a sua conta porque você violou as regras aqui. Sim, quais regras? Ele nunca diz exatamente. Então você fica, às vezes, sem saber que possíveis regras você tenha violado, não é verdade, né? Pompeu, a sua pergunta também agora ao Carlos Alberto. Comídio, eu queria ouvir do Carlos Alberto, já que a vocação do nosso estado é eminentemente turística, Fortaleza desponta, os aeroportos aí, principalmente aí o de Jericoacoara e o de Aracati, conseguindo tornar o nosso litoral cada dia mais desejado. Aeronaves, jatos, finais de semana estão aqui direto, já tem voos regionais, já tem voos nacionais, a Gol aí pousando, a Azul. Então, nosso litoral é realmente a joia da coroa, tá certo? E a legislação ambiental ou vai ajudar a esse desenvolvimento ou vai frear. Mas o que eu queria falar era o seguinte, eu queria falar de paraísos conhecidos por todos, desejados por todos, como as Ilhas Maldivas, como Bali, como as Ilhas Seychelles, Turcos e Caicos, e podia colocar aí no meio também, tudo bem que lá é um regime mais duro, e aí faz o que quer, mas Dubai, que é uma receita de sucesso de turismo mundial, que está desbancando grandes destinos com
com atrações e com intervenções na cidade, como aquela grande palmeira que foi criada, criando várias ilhas, né? Então, se a gente não pensar nesse desenvolvimento, a gente vai ficar sempre para trás, logicamente, mitigando, cuidando da sustentabilidade do meio ambiente. Mas eu queria ver a visão do Carlos Alberto, né, a visão de mundo que ele tem, como é que ele enxerga essas intervenções na natureza, mundo afora. Pompeu, duas coisas têm que serem avaliadas. Eu acho que o turista que vem aqui para o estado do Ceará, ele vem atrás de um objetivo específico. Eu acho que não adianta. O meio ambiente ele tem que ser mais um atrativo turístico. A gente não pode imaginar que terra arrasada vai atrair turista. O turista está vindo para cá, ele vai lá para Jeri. Sabe por que ele vai lá para Jeri? Porque ele quer andar aquele sofrimento para até chegar na Vila de Jeri. Ele quer chegar na Vila de Jeri, ele quer andar lá de pé descalço, de havaiano. Muita gente, tem gente que nem sabe que é assim, leva tênis, nunca usa tênis lá em Jeri, vai andar de pé descalço, vai andar de havaianas. Então, ele quer ter contato com as mulheres de salto alto, né? Imagina, né? Pois é, nunca vi uma mulher de salto alto lá, não usa. Então, assim, ele quer vir, ele quer ter esse contato, muitas vezes, com uma vila de pescadores, ele quer ter esse contato com o mar. Então, assim, o grande atrativo do Ceará são os atributos ambientais. Então, a gente não pode imaginar que a gente vai, a custo de um desenvolvimento assim, desordenado ou desenfreado, ou sem controle, ele vai ser bom. Ele pode ter, inicialmente, um volume de investimentos que possa ser importante, né, para o Estado, para o município, mas no longo prazo ele não se sustenta. Vai acabar virando uma praia que não vai mais ter atrativo, as pessoas não viram mais. Então, assim, eu acho que o meio ambiente ele deve ser um aliado do turismo. Inclusive, é o que eu penso, eu acho que a gente poderia... O zoneamento, talvez ele ajude nisso. Ele diz, olha, aqui é uma área que a gente vai ter que preservar. Aqui a gente não vai poder construir nada. E aqui não, aqui a gente vai poder construir, aqui a gente vai poder desenvolver empreendimentos, resorts. Eu penso que o caminho é esse. Comparar com, por exemplo, Dubai, aquela palmeira, né? Até as Ilhas Maldivas, eu acho que hoje, se você perguntar aí, o sonho dos viajantes hoje é conhecer as Ilhas Maldivas, conhecer Dubai. Minha mulher é louca para ir lá nas Ilhas Maldivas, então é o sonho dela. Então eu disse, olha, é diferente, porque a legislação é diferente, eu acho que o modelo é diferente. Se você perguntar assim, ele dá certo aqui no Brasil? Hoje, da forma como a legislação é posta, não. Com certeza não. Seria possível? Eu acho que poderia ter uma discussão, né? Áreas que a gente poderia explorar, assim, fazendo estudos muito, muito sérios, muito acurados. Eu acho que pode pensar em discutir. Mas, para você iniciar essa discussão, você tem que primeiro discutir em nível nacional uma mudança na legislação em que empreendimentos desse tipo eles possam ser desenvolvidos em áreas mais frágeis, em áreas de preservação permanente, mas sempre, na minha visão, tendo essa visão de que tem que também ter a preservação, porque é o nosso grande atributo. E as pessoas vêm para cá, sobretudo para o Ceará, para ter esse contato com a natureza. E lembrando, Pompeu e Carlos Alberto, que Emirados Árabes Unidos, onde fica Dubai, quem manda é o rei. Então ele diz, constrói aqui, constrói lá, tira para cá, tira para cá. Os órgãos existentes lá são para auxiliares, e não para auxiliar, e não para vetar obra. Então, 30 anos atrás, Dubai era um deserto completo, e hoje é o local que tem mais arranha-céu do mundo, né? Então, quando você tem alguém que é o dono de tudo, então ele faz de fato o que ele deseja, né? E realmente conseguiu atrair lá essa incrível quantidade de turistas, né? Inclusive, deu o transporte, entre aspas, né? Emirates é do país Emirados Árabes Unidos. Então, aí fica uma conexão completa, né? Realmente. Mas eu queria fazer eu queria falar o que eu vi lá na Austrália. Eu fui visitar aquela grande barreira de corais, que é uma das maravilhas do mundo, e a gente sobrevoando aquilo ali, de repente,
o piloto disse, você quer pousar? Porque aqui tem um heliponto, se você quiser, você pousa no heliponto, na Grande Barreira de Corais, para fazer turismo. Então, são coisas que deve ter, logicamente, degradado uma parte ali, mas a mitigação é a renda que traz para aquele local, né? Aquele todo dia voos de helicóptero, voos de aviões e barcos, navios, que vão todo dia visitar aquelas grandes barreiras de corais. É uma coisa fabulosa. Eu fiquei encantado, é uma coisa linda, e eu queria deixar esse registro aqui, porque eu acho que, mesmo, é como o Carlos Alberto já disse, a gente também tem que pensar no crescimento das cidades e na sustentabilidade, né? Você está gerando emprego, está gerando renda e desenvolvendo, né? Senão, seria um lugar encantador e sem ninguém passar por lá nunca, né? Então, também a gente tem que avaliar e analisar. Isso. Verdade, Meu amigo Carlos Alberto. Só para complementar isso que o Pompeu falou, eu acho interessante, assim, de que isso deve ser pensado. O problema, assim, que eu vejo hoje no Brasil é que você tirou essa discussão técnica. Ninguém se discute mais tecnicamente. Eu acho que as pessoas estão tão discutindo política que você não consegue mais discutir de forma técnica o que é que poderia ser possível construir. Por exemplo, a gente é extremamente rigoroso para esse tipo de empreendimento, mas estou falando enquanto o Estado, nação, né, às vezes é extremamente leniente com ocupações e invasões nas áreas igualmente sensíveis. Então, você vai lá na região norte, você vê lá a ocupação de margem de rio com nada de saneamento, tudo sendo jogado nos rios. Da mesma forma acontece aqui mesmo no Ceará, né, diversas cidades você vê margens de rio. O governador Camilo Santana fez grandes investimentos, por exemplo, ali no Maranguapinho, revitalizando o Maranguapinho, que virou um brinco ali o Maranguapinho, não sei se vocês já viram lá. Mas é um de tantos outros recursos hídricos que estão lá degradados por invasão, por ocupação irregular. E aí, às vezes, você fecha os olhos para isso e é extremamente rigoroso para outros tipos de empreendimento. Então, assim, é por isso que eu acho que a gente deveria ter um debate mais maduro, mais sério, do que poderia ser construído, do que poderia ser feito, levando em conta a preservação ambiental. E o desenvolvimento econômico, o turismo, enfim, o desenvolvimento sustentável. Esse é o conceito que deveria ser levado em conta. Exato, exato. Bem, Carlos. Olha, Pompeu, que excelente entrevista, que excelente conteúdo. Acho que isso aqui fica para a história. Quer dizer, você quer saber sobre o meio ambiente no Ceará, o conjunto de técnicas, de normas, assista a esse conteúdo, porque, de fato, nós tivemos aqui uma aula magna com o companheiro Carlos Alberto Mendes Júnior, explicando passo a passo e com muita tranquilidade, com muita naturalidade, sabe? É uma ação técnica, não por acaso que ele é o primeiro concursado a assumir a Superintendência Estadual do Meio Ambiente em 30 anos de existência da autarquia. Quer dizer, é alguém que foi escolhido a dedo e mostrou nesse conteúdo, nesse bate-papo, muita capacidade, discernimento e para explicar essa pasta importante que ele dirige no governo do Ceará. Então, é isso. Pompeu? Eu só queria parabenizar, agradecer o Carlos Alberto pelo tempo dele, pelos esclarecimentos, pelo posicionamento dele e pelo dinamismo que ele vem dando à SEMASSE enquanto gestor, onde ele dinamizou esses processos de licença, ele tem essa visão, logicamente, da conservação e preservação do meio ambiente, mas também do desenvolvimento econômico e social de nosso Estado. Essa visão é muito importante. E eu queria, só para finalizar, a ZEE, Carlos Alberto, temos alguma perspectiva, alguma data, alguma previsão dela sair? E o que ela vai impactar, de fato, nos empreendimentos que ainda não deram entrada nos seus licenciamentos? Você perguntou da CE, aqui que eu falei que teve audiência pública, 0,5? Não, a ZE. Sim, é a ZE que chama? ZE. A perspectiva do ZE é que ele fique pronto ainda até o final do ano, né? E ele será um projeto de lei que vai ser enviado para a Assembleia. A discussão está sendo feita, é uma discussão muito ampla. Ainda vai acontecer, irão acontecer outros encontros de todo o litoral para que possa ser apresentado, de fato, a consolidação do levantamento geoambiental com o levantamento dos aspectos socioeconômicos, né, que são mais importantes. Eu acho que a perspectiva é de que não amplie
áreas. A gente já tem uma legislação extremamente restritiva em relação à ocupação de áreas. Então, assim, a ideia do Zé não vai ser ampliar áreas, porque ele poderia, né, ampliar áreas com mais restrição de construção, mas é de, sobretudo, normatizar. Olha, aqui você pode construir, aqui você tem uma vocação para o ecoturismo, aqui você vai ter o desenvolvimento de comunidades tradicionais. Então, assim, será uma grande ferramenta para o Estado do Ceará. Eu posso ter certeza disso. Eu vejo com uma expectativa muito boa, como eu falei da nossa conversa. Não vai resolver todos os problemas, principalmente os nossos problemas aqui da SEMAS de licenciamento, porque ele é um documento orientativo, na medida que o que vale mesmo é o que o técnico vê em campo, então a escala, na verdade, é a escala real, mas ele vai ser um grande norteador para os investimentos aqui no Estado do Ceará, sem dúvida. Ok. Então, mais alguma questão, Pompeu? Podemos encerrar? Não. Podemos encerrar, Gomide. Bacana, bacana, bacana. Muito obrigado, então, Carlos Alberto, e veja se no futuro próximo a gente volta a conversar sobre outros temas. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado a você, obrigado, Gomide, Pompeu. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Foi, de fato, uma conversa muito boa e a gente está à disposição aqui ao que precisar. Um abraço. Valeu, valeu, valeu. Então, até o nosso próximo encontro em Tchugoin.